Capítulo 03. Singularidade, o sofrimento e seu propósito. É essencial compreender as diferentes facetas do sofrimento e por que muitas vezes somos confrontados com desafios aparentemente inexplicáveis. O sofrimento não é uma experiência singular, mas sim, uma realidade multifacetada que pode surgir de diversas formas em nossas vidas. Diante desse assunto que se evidencia por quase todo o livro, vamos explorar as 3 principais variações do sofrimento de acordo com a Bíblia, criando uma base sólida para nos debruçarmos nos motivos pelos quais Jó sofreu. O sofrimento tem um propósito, uma finalidade. Embora possa parecer desconcertante e injusto à primeira vista, estamos sob os cuidados de quem nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías capítulo 55:08. A Bíblia nos ensina que Deus utiliza o sofrimento para nos moldar, nos instruir e nos conduzir a um relacionamento mais profundo com Ele. Cada forma de sofrimento, seja pelo pecado, pelo ego ou pela igreja, nos desafia a crescer espiritualmente e a confiar na sabedoria e na soberania de Deus. Sofrimento pelo pecado gera arrependimento. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma das formas mais comuns de sofrimento é o resultado direto de nossos pecados e escolhas erradas. Quando agimos de maneira contrária aos princípios divinos, experimentamos as consequências naturais de nossas ações. Esse tipo de sofrimento pode ser doloroso, mas também pode servir como um catalisador para o arrependimento e transformação. Inicialmente, o sofrimento pelo pecado pode se manifestar de várias formas, incluindo dor física e emocional. Experimentamos angústia, culpa e vergonha decorrentes de nossas escolhas erradas. Essas emoções podem nos consumir, causando um profundo sofrimento interior que afeta não apenas nossa saúde mental, mas também nosso bem-estar físico. Além disso, o pecado nos separa espiritualmente de Deus. Essa separação é uma consequência direta da rebelião contra o Criador e resulta em alienação de sua presença e amor. Nos encontramos em um estado de desconexão espiritual, incapazes de experimentar a plenitude da vida em comunhão com Deus. Portanto, enquanto o sofrimento pelo pecado é uma realidade inevitável em nossas vidas, não estamos sem esperança. Em Cristo, encontramos perdão, cura e renovação. Podemos nos voltar para Ele em arrependimento e fé, recebendo sua graça generosa e experimentando a vida abundante e eterna que Ele prometeu para aqueles que o seguem. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5 versículo 31 e 32. Sofrimento pelo ego gera quebrantamento. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O sofrimento causado pelo nosso ego, orgulho e autoconfiança excessiva é quando nos colocamos acima de tudo e todos. O sofrimento resultante desse orgulho excessivo nos quebra, nos humilha e nos convence de que devemos ser totalmente dependentes de Deus. É uma oportunidade para cultivar a humildade e reconhecer nossa limitação como seres humanos. Muitas das vezes cometemos ações involuntárias, pecados que são enraizados em uma postura, modo de agir e pensar. Ao nos colocarmos em primeiro lugar, quer seja voluntariamente ou não, criamos barreiras que nos separam dos outros, de Cristo, do propósito, da imagem e semelhança que somos daquele que nos criou e nos dotou de amor. Sendo nós feitos à imagem e semelhança daquele que nos regenerou e nos encheu de amor, nosso foco deve estar voltado para os outros, em vez de nos centrarmos em nós mesmos. Desta forma, somos impedidos de experimentar a verdadeira comunhão e conexão humana. Tornamo-nos isolados em nossas ambições, incapazes de encontrar verdadeiro contentamento e realização. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23:12. Sofrimento pela igreja gera crescimento.
1 Coríntios 12:26. E, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos os membros se regozijam. O sofrimento pela Igreja refere-se às tribulações enfrentadas pelos crentes individuais e pela comunidade da Igreja como um todo. Isso pode incluir perseguição, conflitos internos, divisões, críticas e dificuldades financeiras. O sofrimento experimentado pela Igreja, seja na forma de perseguição, divisão ou desafios internos, muitas das vezes tem um propósito mais amplo. É um convite à reflexão, à unidade e ao crescimento espiritual. De igual modo, em meio à adversidade, a Igreja é fortalecida e renova seu compromisso com os valores do Evangelho. A base de nossa crença não está assentada em uma fé estática, mas em um relacionamento ascensional, crescente e profundo. Quando consideramos o sofrimento em sua complexidade, podemos nos perguntar se há um propósito maior por detrás de todas as adversidades que enfrentamos. O diálogo entre Deus e Satanás, como retratado no livro de Jó, sugere que, em alguns casos, o sofrimento pode servir a propósitos divinos maiores. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 2. Perseverança significa constância em hebraico, sem oscilação. Deus, em sua soberania, permite que Satanás teste a devoção de Jó não porque ele era ímpio ou que seja concedido uma fé de causa e efeito, mas porque Deus conhece a profundidade da convicção de seu servo e quer que essa fé seja elevada a outro nível e fortalecida trazendo maturidade e um íntimo relacionamento. Isso nos lembra que, mesmo quando não compreendemos completamente o motivo do nosso sofrimento, podemos confiar na sabedoria e soberania de Deus. Ele é capaz de usar todas as circunstâncias, inclusive o ataque astuto de Satanás, para alcançar seus propósitos divinos. O sofrimento é uma ferramenta, é a cruz penetrando cada vez mais profundo em nossas vidas, é Deus nos lapidando, nos fortalecendo e nos conduzindo em nossa jornada de graça e redenção. Já em posse de conhecimento suficiente sobre o sofrimento, nos deteremos, mais à frente, na tentativa de descobrir a luz de Deus à causa do sofrimento de Jó. Vamos adentrar a alma de Jó e explorar como seu sofrimento único nos oferece aprendizados valiosos sobre a fé, a confiança em Deus e a natureza da adversidade humana. Em seguida iremos dar início a nosso próximo capítulo com o tema Os Amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar.